tudo bem? Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 4 de junho, cuja leitura do dia é em Tiago, capítulo 2 e 2 Samuel, capítulos 5 e 6. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor, é muito importante. Nós vamos falar sobre o amigo de Deus. Tiago 2, 23 nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. O contexto, tá? Ele nos fala sobre a questão da fé sem obras, que uma verdadeira fé ela é evidenciada com obras, ok? E o texto aqui nos mostra, o contexto nos mostra claramente isso, nos mostra que não basta crer em Deus, mas que a verdadeira fé, ela resulta em ações práticas daquele que foi alcançado pela graça de Deus e deseja viver para a glória desse Deus. Então, claramente, o texto nos revela isso aqui, tá? Mas, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar aqui na nossa reflexão é de nós nos atentarmos a esse detalhe que o Espírito Santo fez questão de trazer a Tiago para que Tiago registrasse. De que Abraão foi chamado de o amigo de Deus. E o Senhor me levou a meditar, a pensar em como claramente o desejo de Deus é expresso em todas as Escrituras de ter um relacionamento de amizade, de intimidade com o ser humano, do início ao fim. Gênesis, por exemplo, capítulo 3, versos 8 a 10. Adão e Eva criados, Adão e Eva instruídos, Adão instruído, que certamente instruiu Eva sobre a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva pecam, tentados pela serpente, e aí Eva tentada pela serpente e Adão convencido pela sua esposa. E aí, quando Deus ele vai arguir Adão, é interessante a pergunta que Deus faz a ele, porque nos mostra esse desejo de Deus. Gênesis 3, de 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, Deus passeava no jardim pela viração do dia. Não é que ele foi, mas era algo comum. E eles estavam escondidos, tá? Da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: que borrada foi essa que você fez, Adão? Eu te criei, eu te dei do bom e do melhor, eu te instruí, te dei Eva, e você me faz uma dessa. Como você foi pecar? Foi isso? Não foi. Onde estás? Onde
estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. Algo importante eu falar aqui é de que vou falar já. Nós, a reflexão anterior foi sobre como vencer o pecado pela palavra de Deus, resistindo à tentação, abandonando práticas pecaminosas e fazendo a manutenção de perseverar, né? Pela palavra. É a palavra que nos limpa, que nos fortalece, nos instrui a nós vivermos para a glória de Deus. E vimos quão danoso o pecado é e como Cristo precisou vir por conta disso. Só que aí, presta atenção, nós pensamos assim: olha, eu preciso me arrepender, porque senão eu vou ser condenado. Mas nós não nos atentamos de que o porquê que Jesus veio. Ele veio para trazer perdão. Mas por quê? Porque somente por meio do perdão nós teremos vida com Deus. Somente arrependidos dos nossos pecados, justificados pela fé, é que nós podemos ter acesso ao Pai. O desejo de Deus não é apenas não nos sentenciar, manter a sentença que a humanidade já tem por conta do pecado, de viver, ser condenada, né? Estar condenada eternamente, mas de ter um relacionamento com a humanidade. E isso é do início aqui ao fim. Apocalipse 21, 2 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva, uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Do início ao fim. Na criação era um jardim. Em Êxodo, um tabernáculo. No período dos reis, um templo. Na transição das alianças era uma pessoa, o Emanuel, o Senhor Jesus. Na nova aliança, somos nós, a igreja, a habitação de Deus em espírito. E na restauração de todas as coisas, a santa cidade. Deus quer ser nosso amigo. Ser amigo de Deus é reconhecer a sua soberania. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versos 5 a 7. Josafá cercado por exércitos inimigos, uma aliança militar contra ele. Ele se vê complicado e ele reúne o povo para se colocarem diante de Deus e clamarem a Deus. Mas olha o que o texto diz. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo?
Josafá, na sua oração, ele associa o Deus que é amigo de Abraão com Deus que é o soberano. Aquele que quer ser teu amigo é o Todo-Poderoso, o soberano Deus que governa sobre acima de todos os reinos, de todas as nações, Deus de força e de poder, e na mão cuja mão tem força e poder, e não há quem o possa resistir. Esse é aquele que quer ser o seu amigo. Seu amigo. Eu fico pensando nas pessoas que querem ter amizade com pessoas influentes aqui na sociedade, no trabalho, na sociedade, até na igreja. Tem gente que quer ser amigo do outro, não porque ama o irmão, mas porque, não, fulano é líder de determinado departamento, ministério, você é amigo. Já viu aquela? Eu sou amigo do pastor, hein? Já viu? Já viu, né? Já viu isso na igreja, né? Já viu isso, né? Querendo estar acima dos outros irmãos, se dizendo amigo do pastor. O ser humano é assim. Mas, querido, preste atenção. O Todo-Poderoso Deus do Universo, o Rei do Universo, quer ser o seu amigo. Preste atenção. Sabe? É Ele que quer a tua amizade. É Ele que quer o relacionamento com você. Ser amigo de Deus é descansar na sua ajuda, no seu cuidado. Isaías 41, 8 a 13. Esse óculos tá ficando difícil. Tá gigante aqui na tela, hein? Dei um zoom aqui, tá gigante, mas mesmo assim, às vezes embaralha a vista. Porém, tu, ó Israel, Isaías 41, 8 a 13. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins... Isso é Deus falando por meio do profeta. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os meus seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem comigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É claro, nossos amigos aqui são importantíssimos. Precisamos deles. É lógico, claro. Mas não estou tratando aqui da amizade humana. Se o Senhor quiser tratar disso nas reflexões à frente, que assim seja. Mas aqui é dizendo de que Deus, Ele quer ser o nosso amigo. O Criador dos céus e da terra. Aquele que nos amou e enviou Jesus para a nossa redenção, Ele quer que nós sejamos seus amigos. E aqui o texto nos revela que o mesmo Deus que diz que é amigo de Abraão, cujo Abraão é seu amigo, é o mesmo Deus que diz para que Israel, descendência de Abraão, não temesse, porque Deus era com ele, para que não se assombrasse, porque ele era o seu Deus, que fortalece, ajuda e sustenta. Fortalece quando está precisando de mais força. Ajuda quando está precisando de socorro e de sustento quando está caindo, precisando ser erguido. Quem faz isso? O amigo de Abraão. Aquele que quer ser o nosso amigo. Ser amigo de Deus é não inclinar-se para a carne,
Romanos 8, 5 a 9. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ser amigo de Deus é não inclinar-se para as coisas da carne. Ser amigo de Deus é não preferir os prazeres da vida. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto: não é só não ser inclinado ao pecado, mas é também, ainda que não seja pecado, não preferir ter o prazer dessa terra em detrimento ao desfrutar da presença de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Sabe quando você prefere assistir coisas para você relaxar, vídeos e etc. Não vou nem entrar no detalhe de Netflix da vida, não vou nem falar de televisão, não quero nem falar disso. Mas que você prefere ocupar a sua mente com outras coisas e não com as coisas de Deus. Ter mais prazer em estar em vários lugares diferentes para passear do que você estar preocupado em estar na presença de Deus, em participar dos cultos ao Senhor, por exemplo. Um exemplo, tá? Ser amigo de Deus é não ser amigo do mundo. Então, não é apenas não ser inclinado ao pecado, não é apenas não ter mais deleite nas coisas que dão prazer daqui do mundo, como também, mais claramente, é não ser amigo do mundo. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aí, dentro disso, algo maravilhoso que nós não nos atentamos. Porque ser amigo de Deus é receber o Espírito Santo. Receber o transbordar do Espírito Santo. Transbordar do Espírito Santo. Lucas 11, 5 a 13. Disse-lhes também Jesus, ensinando sobre oração: qual de vós terá um amigo? Jesus que começou dando esse exemplo. E se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tem que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama,
não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, for necessário. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Jesus está dando exemplo do amigo. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí Jesus, ele usa outra figura, a figura de um pai. Preste atenção. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, nós somos maus, não se ache bom, tá? Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Jesus usa a figura de um pai e de um amigo para nos dizer daquele que nos dá do Espírito Santo aos que o pedirem. Ser amigo de Deus é receber o Espírito do Pai, o Espírito Santo. Por meio do qual hoje podemos desfrutar da presença desse amigo. Como, então, nós sermos amigos de Deus? Versículo 23 de Tiago 2. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu a Abraão em Deus, e foi-lhes isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Cumpriu-se a escritura. Que escritura? Gênesis 15, 1 a 6. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Pela fé. O amigo de Deus é aquele que exerce uma verdadeira fé em Deus. Romanos 4:15, 4:1 a 5. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. E aqui, obras da lei, né? Diferente das obras da prática da justiça, tá? No capítulo 2 de Tiago. As obras do amor. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que
justifica o ímpio. Quem é o ímpio? O pecador. A sua fé lhe é imputada como justiça, ou seja, justificação, perdão dos seus pecados, a cédula de dívida que era contra você rasgada, tornado sem culpa pelos seus pecados por meio da sua fé. Amém? Então o texto está dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Guarda isso. Justificado pela fé. Justificado, tornado sem culpa dos seus pecados. Gênesis 18, 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, se revela a sua intimidade. Se você revela algo, não deixa oculto, revela o que você vai fazer a quem? Aos seus amigos, com quem você tem intimidade. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Intimidade. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pausa aqui. Lembra que eu sempre falo que essa menção aqui, fazendo referência a Gênesis 12, 3, de que nele serão benditas todas as nações da terra, ele está se referindo a Cristo Jesus. Okay? Como Gálatas 3, verso 8 diz que quando Deus disse isso a Abraão, estava dizendo que pela fé os gentios seriam justificados por meio de Cristo. É disso que ele está falando. Visto que eu vou justificar a humanidade por meio do descendente de Abraão, da descendência de Abraão. É de lá que eu vou enviar o meu Cristo. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Para quê? Para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Ou seja, Deus está falando, eu sei, porque eu conheço Abraão, e eu sei que ele vai me obedecer. Eu não vou ocultar a ele, não tem segredo para ele, eu tenho intimidade. E eu sei que ele é obediente. Intimidade e obediência. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E o que o Senhor falou sobre ele? O Senhor falou sobre ele, que dele faria uma grande nação, e pela descendência dele seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Intimidade, obediência, e Romanos 4 nos mostra justificação. Perdão de pecados. Perdão de justificação, intimidade e obediência. Guarda esses três, nós precisamos conversar sobre isso. Mas antes eu quero falar algo para você sobre esse texto, especificamente o que nos mostra o Evangelho de Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8. A partir do verso 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, qual dizeis que é o vosso Deus. E vós o conheceis, não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós.
mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Peraí, como assim? Abraão tinha fé no Cristo que viria. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Abraão cria no Cristo. Abraão cria no Cristo. Tá entendendo? Olha o que nos diz Carta aos Hebreus, capítulo 11, capítulo da fé, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Presta atenção. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu. Lembra lá da promessa de Deus para Abraão? Ok? E como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as. E abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ser amigo de Deus é ser amigo de Jesus, pela fé nele. João 15, versos 13 a 15. Lembra que eu te pedi para você guardar Abraão justificado pela fé, Abraão obediente e Abraão íntimo, justificação, obediência e intimidade. João 15, 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Porque Jesus deu a sua vida por nós, sendo feito pecado em nosso lugar, tomando a maldição que era sobre nós, por meio da justificação, por meio do seu sangue derramado, pela fé em Jesus, nós temos nossos pecados, somos justificados dos nossos pecados. Aí o texto continua: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Deus tinha certeza que Abraão faria o que ele mandou. Nós lemos o texto lá de Gênesis 18. Obediência, justificação e obediência. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Porventura eu vou ocultar algo de Abraão? Intimidade, justificação, obediência, intimidade. Ser amigo de Deus é ter uma verdadeira fé
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você precisa desejar ser amigo de Deus. Você precisa desejar ser amigo de Jesus Cristo. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus, por meio de Cristo Jesus, que deseja ser nosso amigo e deseja que nós sejamos seus amigos. Você é amigo de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a ser amigo de Deus.